A página da noite de hoje tem como título No Corpo, é pelo Espírito Emmanuel, e está no livro Instrumentos do Tempo. Emmanuel vem nos trazer a lembrança, a reflexão necessária, porque muitas vezes nos esquecemos, podemos dizer na maioria das vezes, nos esquecemos que habitamos um corpo, que não somos o corpo, e que a forma como este corpo responde depende daquilo que somos, daquilo que pensamos, de como nos conduzimos, de como nos controlamos. E é por isso que Emmanuel vem nos lembrar que há pessoas que menosprezam o corpo e alegam, que ao maltratar o corpo, eles estão, ele usa a palavra honorificar a alma, quer dizer, estão melhorando a sua alma. No entanto, nos diz Emmanuel, isso é o mesmo que combater a escola sob o estranho pretexto de beneficiar o aprendiz. E ele vai nos mostrar que, se nós fizermos uma leve observação, vai nos lembrar da importância da vida física. Nós falamos muitas vezes que o corpo é o adversário do espírito, mas, na realidade, é no corpo que dispomos daqueles momentos, quando estamos encarnados, daquela anestesia do tempo, daquele necessário esquecimento do passado, para que possamos nos curar de diversas dificuldades que nós mesmos criamos em nossa vida passada ou em outras existências, em várias existências, Ele nos diz que o corpo é como a cirurgia da vida nos hospitais do tempo, que ele vai nos ajudar a suprimir as chagas morais que estão instaladas por nós mesmos em nosso campo íntimo. E ele vai nos proporcionar também o reencontro, através da consanguinidade, proporcionando igualmente a outros espíritos, na reencarnação, que nós possamos, dentro daquele círculo familiar, reabilitarmos-nos, quitarmos nossos débitos. Não significa que todos nós estamos convivendo com os nossos inimigos. Em muitos dos nossos, amigos e parentes, encontram-se amigos que não reconhecemos, mas que nos contrariam, porque o verdadeiro amigo é aquele que nos diz aonde estamos errando, para que possamos nos corrigir. Aquele que nos adula, aquele que passa a mão, em todos os nossos atos, sabendo que estamos errados, esse não é nosso amigo. Esse é um companheiro que não quer se incomodar, que não está preocupado com o resultado das minhas ações, porque quem ama, educa. Essa já é uma frase conhecida do Dr. Isamitiba. E é por isso que nós temos que ver que este corpo, ele nos traz a oportunidade de não só através dele corrigirmos as dificuldades criadas no passado, como também a oportunidade de estarmos num círculo familiar e de amigos que irão nos auxiliar neste processo de melhoria. Ele diz que é a quitação necessária de nossos débitos perante a lei que nos governa os destinos, que com ele, com o corpo, nós podemos entesourar pouco a pouco os valores da evolução e da cultura, que nos auxilia ao nosso crescimento, ao nosso progresso.
É através do corpo que temos a condição de aprender, de estudar, de exercitar, de realizar coisas que não conseguíamos, talvez, no passado. Ou, no passado, abusamos, tivemos em nossas mãos, não ligamos, e agora desejamos muito realizar, mas esse corpo nos inibe. Não por castigo, mas é a ferramenta enferrujada. Irmão X tem uma página que fala mãos enferrujadas, nos trazendo este exemplo daquele irmão que ele veio com uma programação escolhida, ele opinou por esta encarnação, onde ele desenvolveria uma série de habilidades para o trabalho no bem. Mas quando jovem, e junto a ele um adendro, aqueles amigos e aqueles familiares, os seus pais, seriam o seu suporte para, na determinada época, lembrá-lo do compromisso. E assim foi feito. Seus pais investiram, seus pais lhe orientavam, mas quando jovem, ele estava muito jovem para assumir compromissos. Ainda não era a hora. Mais tarde, trabalha, se forma profissionalmente, conquista a sua segurança, seus pais vêm a falecer, mas os amigos, a família que o acompanhava, continuam dizendo, é hora de pôr as suas habilidades a serviço do bem. Não, agora não. Agora eu tenho que construir a minha família, dar conforto, assegurar o seu futuro. E de desculpa em desculpas, ele chegou à velhice. E já com muitas dificuldades, ele aí pede, já sentindo o corpo mais frágil, ele aí pede para que então lhe seja dada um período maior de vida para que ele pudesse realizar as tarefas. E não há mais tempo. Ele desencarna e no plano espiritual ele vê suas mãos, pelo seu processo da mente culpada, como que tivessem ressecadas. Foi aquele instrumento que estava bem lubrificado, estava todo preparado, mas que por falta de uso enferrujou ou se imobilizou. Nosso corpo é assim. Aquilo que deixamos de realizar, atrofiamos. Se paramos de caminhar, vamos nos amolentando, cada vez a nossa musculatura perde tônus, perde força, e quando desejamos voltar a fazer as velhas caminhadas, já é muito mais difícil, o esforço é maior. E isso em todos os setores. Se temos habilidades, trabalhamos com as mãos, realizamos, mas agora já cansei de fazer isso, não vou mais trabalhar. Quando desejamos retornar, os músculos já não obedecem, a coordenação não é a mesma. E vamos perdendo. E quando deixamos o corpo nesta inércia, durante a encarnação, ao desembarcarmos na vida maior, porque a vida é uma só, nós desembarcamos de volta da nossa viagem, nós sentimos o nosso corpo perispiritual, nosso corpo espiritual, exatamente aquilo que fizemos com o corpo, atrofiado, paralisado, com dificuldades de realizar. E aí pedimos a bênção da reencarnação, para que possamos novamente nos habilitar a uma vida, a um processo, onde possamos conquistar os valores deste processo evolutivo, através da cultura, do trabalho. E ele diz assim, perdemos neste processo, né, através do corpo, do exercício,
da evolução, do trabalho, de buscar aprendermos cada vez mais, nós vamos sendo auxiliados por este corpo que recebemos como ferramenta para que possamos perder os derradeiros resquícios da herança animal, porque todos nós carregamos, por força da longa vivência, nos reinos inferiores da criação. Para que possamos libertar-nos disso, é necessário o trabalho, é necessário o estudo, é necessário a dedicação, mas não podemos nos esquecer que dentro deste processo nós temos que evitar, sobrecarregá-lo também, porque o excesso de trabalho, a irritabilidade constante, a reclamação a toda hora, as reações intempestivas vão nos trazendo uma série de desconcertos, onde mais à frente aparecerão as doenças. Não significa que todas as doenças que trazemos no corpo são kármicas. As kármicas são aquelas que karma não é uma palavra que vem da doutrina espírita, vamos usar a palavra correta, a lei de causa e efeito, de ação e reação. Não, são aquelas doenças que realmente são mais complicadas, que nós carregamos através de um processo de muitos tratamentos, Muitas vezes uma pressão alta é por excesso de alimentação, de gordura, de disciplina na alimentação. Uma enxaqueca que é persistente, ela se dá pelo estresse, pelo excesso de trabalho, da irritabilidade. Não é porque eu sou um médium, Andou um tempo que quem tinha enxaqueca e dizia assim, você tem enxaqueca, você é médium. Era sintoma de mediunidade. Não. É sintoma ou que comeu algo que ataca o aparelho digestivo, em particular as funções hepáticas, e a enxaqueca vem, ou pelo excesso de trabalho, de irritabilidade, o estresse desenvolve a enxaqueca. É o corpo nos sinalizando que algo não vai bem. E Emmanuel ressalta-nos uma coisa muito importante, que ele coloca assim, finalmente, é ainda no corpo que somos defrontados pelos grandes amores, a começar pela abnegação dos anjos maternais da terra, lembrando-nos, do processo pelo qual todos nós retornamos da maternidade, que não nos cabe julgar, cada um de nós tem a sua história, com os seus pais, com as suas mães em particular, que muitas vezes não são aquelas que gostaríamos. A psicologia nos diz que nós temos que tirar a mãe idealizada da cabeça para podermos compreender a mãe, Maria, José, Fernanda, Abigail, que são pessoas que erram tentando acertar. E quando fazemos isso, compreendemos. Ou então, quando vamos ser mães, vamos envelhecendo, que aí compreendemos que as nossas mães estavam certas em nos trazer os limites, a nos orientar os passos, pois já conheciam as dificuldades da vida. O corpo nos é ofertado por esta mãe, que não cabe nos julgar aqui, cada um de nós, como viemos, pela rejeição ou pela aceitação. Devemos devemos agradecer por aquela mãe ter nos permitido voltar. Por aquela senhora dedicar a sua vida, dar parte da sua vida para que eu pudesse estar aqui de volta. Para que eu pudesse desfrutar deste corpo, desta ferramenta,
para a minha evolução e o meu crescimento. E buscar, através deste processo da reencarnação pela maternidade, apertar mais os laços desses amores que tivemos e que vamos tendo na sequência das diversas encarnações, como oportunidade para aprendermos cada vez mais a amar, a compreender, para que nos tornemos a grande família universal. Na questão 880 do Livro dos Espíritos, Kardec faz a seguinte pergunta: qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? E a resposta é curta e direta: o de viver. Complementa: por isso é que ninguém tem o de atentar contra a vida de seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa comprometer-lhe a existência corporal, nem a do outro e nem a nossa. Porque a vida, o corpo que recebemos para que venhamos a viver esta existência, ele nos é ofertado pelo Criador. Nós, em laboratório, podemos recompor muitos tecidos nos vegetais, reprodução dos animais, mas nenhum cientista até hoje conseguiu dar vida. Porque a vida, ela nos é dada pelo Pai. E esta vida, a vida como encarnados, porque vida é uma só, é para que nós tenhamos em nossas consciências a responsabilidade, o conhecimento, a doutrina espírita nos traz, da importância que devemos dar a este momento que aqui estamos. Cada um de nós, com um corpo mais bonito, mais feio, mais alto, mais baixo, com mais enxaqueca, com menos enxaqueca, mas agradecer a todo momento, porque na questão 703, a espiritualidade, no Livro dos Espíritos, nos responde que a vida é necessária para o aperfeiçoamento dos seres. Esta vida num corpo material, ela é necessária para que nós possamos nos aperfeiçoar cada vez mais. E lembrando que nem todas as dificuldades pelas quais passamos na vida é lei de causa e efeito, é expiação. Podemos estar aprendendo, podemos estar num momento de provar que já aprendemos a lição, ou reforçando lições que ainda precisam ser incorporadas na nossa forma de ser. Por isso que nenhuma virtude é conquistada da noite para o dia. A partir de hoje, eu vou ser paciente. Não basta a minha vontade de hoje eu ser paciente. Para que eu me torne paciente, vai acontecer o quê? Muitas coisas, situações e pessoas vão me testar a paciência. Eu vou ser tolerante daqui para frente. Já prometi, botei na escala, daqui para frente eu sou tolerante. Nós achamos que como aceitamos que daqui para frente serei tolerante, nada vai me tirar do prumo. Nada vai me desequilibrar, não. Eu vou atrair para junto de mim pessoas que precisam da minha tolerância. Porque este é o processo do aprendizado. Emmanuel nos diz no livro Pensamento e Vida que as emoções que são deflagradas, nas situações em que vivemos, elas são instintivas.
elas se tornarão sentimentos no momento em que esta emoção é compreendida e trabalhada no meu raciocínio. Por quê? Aí eu passo a entender, e daquela emoção ela se transforma no sentimento. Por isso é necessário que cada vez mais, nas situações da vida, das mais simples às mais graves, nós nos perguntemos: por que eu estou passando por esta situação? O que eu preciso aprender com esta situação? Sejam problemas morais ou físicos. Porque nós estamos aqui para nos aperfeiçoarmos. E eu só me aperfeiçoo se eu exercitar. Ninguém começa a tocar piano, tirando aqueles espíritos, né, que já reencarnam com esta memória, que vemos aí crianças de 3, 4 anos, né, tocando como um virtuoso. Mas também eles, algumas coisas eles trazem, mas eles, para se aperfeiçoarem, eles precisam de muito exercício. Ainda hoje aparecia num programa de televisão um jovem que ele foi o terceiro, tinham 3 vagas numa escola de Nova York e ele foi um dos classificados. Ele toca violino. E a entrevistadora perguntou a ele quanto tempo ele estudava, como é que ele se dedicou. E um jovem de família, de classe social, com dificuldades. Quanto tempo, como ele fez? Tudo que se quer conseguir, a gente consegue, basta investir. Ele pensou: com o inglês que eu tenho hoje, eu não passo. Ele estudava 17 horas por dia. Ele disse: se eu quero passar. É fácil para uma pessoa ficar 17 horas estudando, fazendo uma mesma atividade? Assim são os atletas, para alcançarem a perfeição, para alcançarem as medalhas tão desejadas. Assim são estes irmãos que vêm e trazem no seu trabalho belíssimo, né? Nas orquestras, a superação, trazendo-nos obras, trazendo-nos para o nosso envolvimento, porque a música nos ajuda a alcançar a música nobre. Uma sintonia maior com a espiritualidade, com os nossos anjos guardiães, com os espíritos mentores da nossa humanidade. Eles precisam exercitar continuamente, todos os dias. E nós achamos que reencarnamos apenas para desfrutarmos. E maltratamos o nosso corpo. Não nos importamos com os outros. Cada vez mais, e todos nós somos testemunhas nos últimos dias, da necessidade de se falar da valorização da vida, que é uma campanha do movimento espírita já há bastante tempo, há mais de 20 anos. E que é necessário se retomar esta campanha. Por que será que os nossos jovens se deixam levar pelo ato extremo do extermínio? Não utilizemos as palavras negativas. Não multipliquemos as mensagens negativas. Isso não ajuda. Ajuda a divulgar para aqueles com a mente fraca como devem agir, como devem realizar,
a não aceitação de um filho, a não aceitação da vida, a não aceitação de uma doença prolongada, a não aceitação dos nossos irmãos que teimam na criminalidade pedindo pela pena de morte. Devemos falar de vida, da alegria de viver, das oportunidades que nos são oferecidas para o nosso crescimento, que se enfrentarmos com determinação, coragem e perseverança, a espiritualidade está em torno de nós para nos ajudar a sairmos da situação. Existem grupos de acolhimento, de pessoas de diversas profissões que se organizam para a valorização da vida, para evitar que jovens mães ou mães mais velhas, no desespero de uma gravidez indesejada, partam para uma atitude extrema. Tenhamos olhos de ver, ouvidos de ouvir. O alerta se faz porque não se conversam mais em casa. Nossos jovens se encontram isolados, conversando nas redes sociais. Nós, adultos, estamos nos isolando, somente ligados nas redes sociais. Elas vieram para o nosso benefício. Utilizemos esta ferramenta maravilhosa de aproximação para o bem, divulgando a alegria, divulgando o amor, divulgando a paz, trazendo exemplos de pessoas que doam suas vidas para salvar outras. Unamo-nos nesse processo. Eu não tenho tempo de me filiar ao grupo tal, para ajudar estas pessoas. Mas eu tenho tempo em minha casa de orar, de vibrar. E no momento que eu recebo alguma dessas mensagens negativas, que façamos como André Luiz nos diz. E ele falava, quando ouvíssemos, porque as redes sociais ainda não estavam aí, quando ouvíssemos algo negativo, que fôssemos nós a estancar o mal. Que sejamos nós a estancar o mal, que teima em ser divulgados por todos os meios de comunicação. Divulguemos a paz, divulguemos o bem. Deus não brinca com as nossas vidas. E se Ele permite que certas coisas aconteçam conosco, é porque há um objetivo útil, há algo que precisamos aprender. É importante para nós aquela situação, aquele momento. Façamos uma retrospectiva. Observemos os momentos difíceis das nossas existências, pois cada um deles traz algo de novo, um aprendizado especial. Cada lágrima acrescenta em nós a sabedoria da experiência, nos dá um novo olhar sobre a vida. A doença, por exemplo, nos ensina a valorizar a saúde, a cuidar melhor do nosso corpo. Não é isso que fazemos? Nós só nos lembramos dele quando ele reclama. E por que não cuidamos dele antes dele reclamar? A pobreza nos revela a importância do trabalho e do esforço pessoal. A família difícil nos oferece a lição da tolerância. E aqui, nós que aqui estamos, temos o Espiritismo, que é esse sublime manancial de energia espiritual.
que aurimos as forças, mas que acatemos, sem revolta, aquilo que a vida nos oferece para trazer-nos a paz em nossa consciência e o entendimento no nosso coração. Ao adentrarmos a sala do passe, não esperemos apenas que os nossos médiuns nos ofereçam o que eles têm de melhor e que a espiritualidade venha em nosso socorro trazer a nossa solução. Se queremos saúde, pensemos em saúde. Se queremos paz, pensemos na paz. Se queremos amor, pensemos em amor. Aquilo que desejarmos, sairemos daqui repletos, favorecidos pela soma de energias nossas, dos nossos irmãos que se doam a nosso favor e, acima de tudo, dessa espiritualidade maior, que só deseja o nosso bem, a nossa alegria e a nossa paz. Emmanuel, encerrando essa parte, diz assim: meditemos em tudo isso e saibamos ver no corpo a harpa sublime em que a sabedoria do Senhor nos ensina, século a século, existência a existência e dia por dia, a bendita ciência do crescimento e da ascensão para a vida imortal. Nossa sociedade, nossa família, clama pelo socorro que nós cristãos espíritas, com o conhecimento, com as bênçãos, com as riquezas que já recebemos, saiamos a levar vida, luz e paz a todos aqueles que nos cercam. Que Jesus nos fortaleça e guarde, e lembremos-nos que Ele está conosco, que nos momentos difíceis ou felizes, falemos dele a quem estiver junto de nós. Tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir, e seremos apóstolos do Cristo neste mundo onde nos parece que o mal prevalece, mas a realidade não é essa. Nós temos muitas pessoas como nós, praticando e desejando o bem. Muita paz.